Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Duda, eu sou monitora de redação e como a gente está tentando fazer há muito tempo, eu estou aqui para discutir o tema da semana. Essas aulas assim de discussão de tema, na verdade, elas seriam, né, pessoalmente, já estava programado que era para acontecer, mas com esse problema tudo do virtual, a gente estava tentando achar uma saída. Morro de vergonha de estar aqui, a Tami que ia ficar por conta, mas ela também está muito cheia de coisa para fazer. Então a gente vai tentar dividir, talvez uma hora eu, uma hora ela. Nessa semana, quem vai falar sou eu, sobre a exploração do trabalho na sociedade moderna, foi um tema que eu propus. Antes da gente entrar diretamente no assunto, eu queria falar sobre uma coisa que é duas coisas, na verdade, que são muito importantes que eu queria chamar a atenção de vocês. A primeira dela é o texto base. Então, os textos motivadores estão lá para te mostrar justamente qual vertente você tem que seguir. Por exemplo, uma vez no Enem caiu um tema que era sobre as propagandas infantis, a publicidade infantil. Só que muita gente escreveu sobre as propagandas que usavam as crianças. E na verdade eram as propagandas que o público-alvo eram as crianças, entendeu? Tipo assim, as propagandas usando as crianças e as consequências disso e tal. E na verdade era tipo as propagandas de brinquedo que chamam a atenção das crianças e fazem elas quererem consumir muito cedo e coisas do tipo. Outro exemplo é quando teve da violência da mulher. Tá passando um avião aí, mas enfim. O tema era a permanência da violência contra a mulher. E muita gente só falou sobre a violência e da forma que ela acontece e tudo mais. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o texto base vai te mostrar isso e o título também, as palavras-chave do título. Então eu sugiro que assim que você pegue, você olhe, leia o tema, preste bem atenção no texto base e qual vertente ele está te levando. O nosso tema da redação, por exemplo, dessa semana, da exploração do trabalho, isso passa várias coisas na nossa cabeça. A gente pode falar sobre o trabalho análogo à escravidão que existe no Brasil, a gente pode falar sobre a exploração do trabalho infantil, mas o texto base te mostra o que ele quer que você fale. E, na verdade, a gente optou por uma das formas de exploração moderna, né, contemporânea, pelos motoristas de aplicativo e as coisas desse tipo, a relação da tecnologia com a exploração do trabalho. Então toma muito cuidado, fica sempre muito atento. Outra coisa, citação de texto base na redação, eu já coloquei em várias correções, não é muito legal. Só usa se você, tipo assim, não tiver realmente nenhum outro recurso, nenhuma outra área de segundo conhecimento para você colocar, mas evita ao máximo, porque até nas competências que eu deixei lá, que a gente analisa a redação, tá escrito que se limitou aos argumentos do texto base e tal, isso te faz perder muito ponto na competência 2 e na 3 também. Então fica esperto com isso. Como eu falei do título, né, da violência, vamos sempre prestar muita atenção no que nas palavras que mostra, nas palavras-chave do título. Por exemplo, o exemplo que eu citei, a permanência da violência contra a mulher. Então você tinha que solucionar e discutir por que isso continua até os dias atuais, por que isso é uma coisa constante. No nosso tema da semana, que está ali, a exploração trabalhista na sociedade moderna, a gente tem que tomar cuidado com a exploração e com a sociedade moderna. Porque uma coisa muito legal é você usar, por exemplo, escravidão e outras coisas. Vou falar de contextualização aqui, mas a gente não pode se prender a isso. A gente tem que trazer isso para os dias atuais, com a forma que o texto base mostrou, através dos aplicativos dos motoristas. Agora, para começar a falar do tema de verdade, eu acho legal a gente fazer uma contextualização geral. E como a coisa é sobre a exploração do trabalho, eu acho muito importante a gente saber da história do trabalho em si. O que significa, como que ele mudou ao longo do tempo. Vou tentar trazer alguns sociólogos e tal. Tô com uma colinha aqui embaixo, se eu ficar olhando para lá, é para eu lembrar que não cabe tudo aqui de uma vez. Então, vamos começar, né? Voltando a muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, tinha um mito grego de Sísifo, que foi um carinha que os deuses deram um castigo para ele, que ele ia ter que ficar por toda a eternidade subindo com uma pedra, arrastando uma pedra por uma montanha. E aí, certo dia, Sísifo parou e se tocou sobre o trabalho que ele estava tendo, sobre aquilo que era inútil, mas enfim, ele estava castigado e ia continuar fazendo. E aí, um filósofo, Albert Camus, não tenho certeza se é assim que pronuncia o sobrenome dele, relacionou isso, fez uma analogia entre Sísifo
e o proletariado, né? Toda essa discussão ao longo do tempo sobre a importância do trabalho, quem que trabalha e essas coisas. E como que ele é atrelado à construção do ser e atualmente também a construção de uma dignidade, como que ele está totalmente envolvido com as mudanças estruturais da sociedade, seja com a economia, com a cultura. Ao longo do tempo a gente vê várias mudanças de ponto de vista, de importância, de tudo que está atrelado ao trabalho. E o que é, então, né? Porque para a física é uma coisa, mas para essa análise que a gente está fazendo aqui é um pouquinho diferente. Trabalha aquilo que tem como fim a produção de um bem de consumo, ou então um serviço, né, que tem as áreas de serviço, como, por exemplo, o Uber mesmo, a parte de transporte, quando você tem uma consulta, você não está produzindo um produto, mas você está prestando um serviço para alguém. Ou então também pode ser alguma coisa para suprir uma necessidade psicológica e cultural, como os artistas, atrizes que fazem filmes, nananana. E a etimologia da palavra trabalho vem do latim e significa dor e sofrimento. Porque na antiguidade tinha um instrumento de madeira, eu acho que tinha 3 dentes, e ele era usado para torturar as pessoas que não podiam pagar imposto. Então o trabalho antes estava atrelado a esse significado ruim da coisa, sabe? Então a palavra em si já remete à tortura. E uma coisa árdua, uma coisa dura. Então não era uma coisa legal. Aí a gente chega na Grécia, que Aristóteles já falava isso. Ele fala, não dessa forma, né? Mas o que ele quis dizer? A sociedade era dividida de forma que o ócio criativo era contemplado e o trabalho era uma condição subhumana, era deixada para as pessoas que seriam os escravos. O que seria o ócio criativo? Você ficar à toa pensando na vida, que era o que os filósofos podiam fazer, né? E eles ficavam refletindo e faziam as coisas sobre política. Então, tinha a parte da população que era designada a pensar na política, a pensar na sociedade, e a parte que fazia as coisas braçais, que eram os escravos e que eram, tipo, desumanos, assim. Eles não eram considerados cidadãos, eram privados de direitos e de várias coisas. E aí, depois da Grécia, a gente dá um salto e chega na Idade Média, com os feudos, que continua mais ou menos a mesma ideia, porque os nobres, que eram os donos dos feudos e tal, eles detinham coisas braçais, que eram os escravos e que eram, tipo, desumanos, assim, eles não eram considerados cidadãos, eram privados de direitos e de várias coisas. E aí, depois da Grécia, a gente dá um salto e chega na Idade Média, com os feudos, que continua mais ou menos a mesma ideia, porque os nobres, que eram os donos dos feudos e tal, eles detinham a riqueza e eles tinham a obrigação de proteção dos feudos, né? Assim, designavam alguém para proteger os feudos e viviam a sua vida em função da religião. E os camponeses estavam lá com o trabalho braçal e tudo mais, então o ócio ainda era contemplado de certa forma, porque quem era para trabalhar não era a pessoa, né, que detinha o poder. Aí a gente vai para o Renascimento, que dá uma reviravolta e em resposta à igreja que dominava aquele tempo, o Renascimento começou a trazer outras vertentes. Ele começou a colocar o trabalho como inerente ao ser humano, ou seja, a gente não existe se a gente não trabalhar, falar que aquilo é uma necessidade vital do ser humano. E aí surge o calvinismo, o protestantismo como resposta. Então, antes a igreja condenava o trabalho, você tinha que viver a sua vida para Deus. E aí, com o calvinismo e com o protestantismo, foi uma resposta a isso no sentido de que, como as pessoas começaram, foi na época da exploração, da descoberta do Novo Mundo, que seria as Américas, a exploração da África, do mercantilismo, eles tinham que achar um jeito da igreja aceitar que eles fizessem dinheiro, porque antes o lucro era condenado. Aí eles colocaram o trabalho de uma forma boa nas novas religiões, que foram o calvinismo e o protestantismo, e para colocar o trabalho como uma coisa de Deus, porque a Igreja Católica condenava, tanto que a América do Norte, a maioria protestantista, eu acho que vou conseguir falar certo, mas enfim, por isso, porque foi na época da exploração
De lá, eles saíam da Europa, onde a Igreja Católica reinava, e foram com essa nova religião para os novos mundos para viver em função do lucro e do trabalho. Então já dá uma reviravolta total. Agora o ócio que é condenado, totalmente diferente do resto da história, né? Aí depois mais um salto, a gente chega com a Revolução Industrial, a primeira, e o Iluminismo. E os movimentos, o Taylorismo, o Fordismo, são aquele trabalho de movimento repetitivo. O trabalhador não tem conhecimento de todo o processo e talvez nem do produto final. Ele só domina uma etapa do processo. Então, às vezes ele tá ali, ele tem que colocar uma tampa na caneta. Ele nem sabe qual vai ser o produto final. Esse exemplo foi péssimo, porque aí seria uma caneta. Ele pode ter ele vai ajustar uma peça sei lá, qualquer coisa que for, ele tem que ajustar uma peça. Ele nem sabe o que ele está produzindo, é um movimento totalmente repetitivo, não é alguma coisa ligada a artesanato e ao que tinha antigamente, que era um trabalho que você escolhia a sua profissão. Então, você sapateiro e tal, de certa forma, aquilo tinha uma coisa de personalidade, sabe? Eu sou boa nisso, eu escolho fazer isso. Mas agora com o Taylorismo, com o Fordismo e com a Revolução Industrial é totalmente diferente. É uma coisa obrigatória e uma coisa assim, você está vendendo a sua força de trabalho. Mudou, né? Começou a ser assalariado e tudo mais, mas em condições totalmente inapropriadas. E aí foi nessa revolução que nasceu a burguesia industrial, que eram os donos das empresas e os proletários. Essa expressão proletários veio com Karl Marx, né? Vou falar mais dele ali pra frente. Tá, aí o que a gente teve junto com isso? As atividades fabris crescendo, a urbanização loucamente, a produção em massa, o consumo em massa e o fim da escravidão também. De uma forma, o fim da escravidão era uma coisa boa, mas ele não aconteceu daquela forma romântica que a gente vê, ai, Princesa Isabel, não. Ele só aconteceu, por um lado, porque se você é escravo, você não recebe. Se você não recebe, você não tem como consumir. E aí a intenção era o tempo todo produzir e consumir, produzir e consumir. Mas, como eu falei, os trabalhos aconteciam de forma análoga à escravidão, ou seja, muito parecida. Você recebia, mas seu salário era extremamente baixo. As jornadas de trabalho eram extremamente longas. Tinha gente morrendo por exaustão, as crianças trabalhando, as mulheres grávidas. Então, assim, era uma condição que a gente tinha que sair daquilo de uma forma ou de outra, porque não era nada saudável e era uma visão de trabalho totalmente diferente, porque era uma coisa que era associada, como eu disse, não tem nada de personalidade e era sem dignidade e tudo mais. Enquanto isso estava acontecendo lá na Europa, depois de muito tempo aqui no Brasil, a gente começou a ter as primeiras leis trabalhistas deixa eu ver aqui mais aqui que eu posso falar. Aí ele tem uma frase muito legal, vou tentar colocar aqui, mas eu vou ter que ler essa parte, tá? Quanto mais operário se esgota no trabalho, tanto mais poderoso se torna o mundo estranho, objetivo que ele cria perante si. Mais ele se torna pobre e menos o mundo interior lhe pertence. Ou seja, você perde a sua individualidade para o mundo externo porque a sua existência começa a ser baseada exclusivamente no trabalho e é num trabalho que você nem gosta e é obrigado a fazer de forma desumana. É isso que ele fala. E junto com Marx, assim, outros sociólogos analisavam isso, e tem o Durkheim, o Durkheim tem um livro sobre a divisão do trabalho. Ele fala que quanto mais dividida é a sociedade, ele é a favor da divisão do trabalho. O que é isso? É tipo assim, antes a divisão era feita de forma familiar, por exemplo, nos campos, vamos pegar da sociedade atual mesmo. A gente tem várias e várias profissões diferentes, cada um é responsável por um setor, cada um é responsável por uma coisa. Isso é uma divisão do trabalho extremamente intensa e específica. O Durkheim fala que isso é uma coisa boa, porque isso traz coesão social. Ou seja, a sociedade funciona como se tivesse uma engrenagem, se cada um fizer a sua parte, a sociedade vai funcionar. Se for pensar na Grécia, por exemplo, é mais ou menos isso que Aristóteles falava.
Platão dividia a alma em prata, ouro e bronze. E a pior eram os escravos, depois tinham os militares e depois os filósofos, que eram quem deveria governar a sociedade. Durkheim fala mais ou menos isso de uma forma totalmente diferente, em um contexto totalmente diferente. Ele fala que se cada um achar a sua função social e fazer o seu papel, por exemplo, a gente tem os garis, os professores, os médicos, cada um acha uma coisa e cumpre com o seu papel, a sociedade vai fluir e vai funcionar de uma forma que vai ter justiça para todo mundo, porque eu como eu como professora fazendo o meu papel e vocês como estudantes estudando, analisando a sociedade e os empresários movendo a economia, nananana. Então, se cada um fizer uma parte, a gente vai ter justiça para todo mundo. A gente sabe que isso não acontece, principalmente aqui no Brasil, e a gente tem que fazer alguma coisa que mude isso e que seja possível você encaixar essa nova forma de trabalho. Então, assim, o Ministério do Trabalho, talvez trabalhar, tipo assim, diretamente com a empresa Uber, a filial aqui no Brasil, e fazer multa. E tem uma coisa que é muito interessante. Antes, na Uber, tinha uma taxa fixa, assim. O trabalhador, por exemplo, no final do mês, ele recebia 25% de todas as corridas feitas. Essa taxa não existe mais. Então, depende da quantidade de corrida, da distância que você percorre. Isso te coloca muito, muito em risco, porque, tipo assim, você vai ter que trabalhar muito mais para conseguir alcançar o que essa taxa fixa te garantia. Então, isso também é uma coisa que poderia ser feita, uma lei de que a empresa tem que colocar uma taxa fixa, justa, sabe? Ela tem que achar um meio de garantir a segurança, porque o trabalho, tanto nos ciclistas quanto os motoristas, é muito inseguro e sem a assistência fica mais ainda. Se ele sofre um acidente, ele tem que pagar pelo carro. Se ele machuca, ele tem que pagar pelo hospital que ele fica. Então, é uma coisa que não é assistida e tem zero auxílio, sabe? Não tem seguro nenhum nos acidentes de trabalho e a gente tem que pensar sobre isso. Porque tem um fenômeno atualmente que chama fenômeno VUCA, que fala sobre como o trabalho está mudando e assim, como que agora você vende muito mais a sua criatividade, a sua coisa intelectual do que a sua força de trabalho em si, porque isso vai ser substituído pelas máquinas. Só que se você for pensar isso na realidade do Brasil, é uma coisa totalmente não tem como se falar que isso é uma realidade aqui. Isso é uma realidade para uma parte da população que vai ter acesso a esse desenvolvimento intelectual e a essas empresas que exigem esse tipo de coisa. Mas a outra parte, como eu falei, do encarceramento em massa, da população não branca, das mulheres, que também sempre tem esse recorte de gênero, que as mulheres sempre saem prejudicadas, você não tem como falar que elas já estão trabalhando nesse setor, elas acabam, na verdade, elas que eu falo, todas essas pessoas acabam recorrendo a esse outro tipo de trabalho, o que, assim, por um lado, tem os pontos positivos, por exemplo, as pessoas, os ex-presidiários, quando você vai entrar em uma empresa, você tem que olhar a ficha e se você for ex-presidiário, você tem uma chance muito menor de conseguir emprego. Isso atrapalha no processo de ressocialização e ele começa a cometer crime e vira um ciclo vicioso. Agora, a RAP, por exemplo, não tem essa ficha de, tipo assim, um ex-presidiário teria, por exemplo, como trabalhar na RAP e talvez, de alguma forma, tentar se reinserir socialmente. Mas de que forma? Porque os ciclistas trabalham de 16 horas por dia, 12, 16 horas por dia, para ganhar muito pouco, sofrem acidente todos os dias. As mulheres motoristas de Uber sofrem assédio, não tem coisa no aplicativo que dê assistência para elas para lidar com esse tipo de situação. Então, que a gente quer colocar vocês a pensar em propostas para esse tipo de coisa. É uma coisa muito difícil, eu já falei algumas coisas aqui e a gente tem que sempre recorrer às multas, Ministério do Trabalho, coloca qual órgão, assim, municipal, estadual ou federal, se vai ser o legislativo, o judiciário, o executivo, sabe? Coloca o máximo de informação possível que vocês conseguirem. É isso que eu tinha para falar. Eu falei um tanto de coisa para contextualizar, falei sociólogo, falei filósofo, tenta colocar o máximo isso na sua redação. Pega duas problemáticas e desenvolve. Se você vai falar sobre os assédios, beleza, então soluciona isso. Se você vai falar, por exemplo, da assistência trabalhista, beleza, vai e soluciona isso. Não se esqueçam disso.
Qualquer dúvida eu estou à disposição e eu tenho certeza que a Tami também. Espero que vocês tenham gostado. Pode me chamar se não tiver entendido alguma coisa que eu falei, se tiver curiosidade. Vou tentar atender vocês, tá bom? Beijo.